Você já parou para pensar o que é um trauma e os impactos que um trauma tem na sua vida? Quando você escuta a palavra trauma, muito provavelmente você relacione isso a algum acontecimento muito forte, muito impactante, como por exemplo um acidente ou algum tipo de violência, a morte de alguém, enfim. E realmente é muito provável que esses acontecimentos gerem traumas, sim. Mas e se eu te disser que não é só isso? E se eu te disser que os traumas podem ser gerados de maneiras muito sutis, muitas vezes? Maneiras que você nem percebe, mas que deixam marcas em você. Marcas que podem determinar a maneira que você se enxerga, a maneira que você enxerga o mundo, a maneira que você reage às situações, a maneira que você se comporta. E para a gente falar sobre isso, vamos definir primeiro, o que é um trauma. Trauma é uma experiência que o seu sistema nervoso não conseguiu processar completamente. Seja uma experiência intensa ou não. E o mais importante, o trauma não é a experiência em si, não é o acontecimento, são as marcas que isso deixou em você. É a carga emocional que o seu corpo registrou e não conseguiu processar, não conseguiu regular. Um mesmo acontecimento pode ser traumático para algumas pessoas e para outras pessoas ser normal, ser um acontecimento comum, independente da intensidade desse acontecimento. O que vai definir se essa experiência vai ser traumática ou não é a capacidade de regulação emocional, de suporte, de segurança emocional que essa pessoa tinha nesse momento para absorver essa experiência. Especialmente na infância, que nós estamos estruturando nosso cérebro, acontecimentos ou períodos de acontecimentos que pareceram normais podem deixar marcas para a vida toda se a pessoa não tratar isso. Eu vou dar alguns exemplos. Ser constantemente ignorado na infância, não ter as suas emoções validadas, ter que ser forte o tempo todo, sentir que estava sempre precisando fazer alguma coisa para merecer atenção, para merecer afeto, ter que cuidar emocionalmente dos pais, ou ter que cuidar de um pai ou de alguém próximo que está doente, ter que assumir responsabilidades muito cedo, responsabilidades que não deveriam ser de uma criança. Alguma forma de humilhação sutil que, para quem fez, pode ter parecido que não foi nada, mas para quem sofreu, não entendeu da mesma maneira. Alguma forma de comparação, mesmo com os irmãos ou com pessoas próximas, alguma forma de exigência, tudo aquilo que foi registrado como ameaça. E quando eu falo de ameaça, não são formas tão óbvias quanto um assalto, por exemplo, que ameaça a integridade física, ameaça a vida. Mas acontece que o nosso sistema nervoso registra as experiências de uma maneira que não faz parte do nosso entendimento consciente. Então, muitas vezes a gente fala, mas aquilo que aconteceu foi tão bobo, mas aquilo não era suficiente para ter me gerado um trauma, para ter feito com que eu agisse dessa maneira até hoje na minha vida. E é aí que a gente se engana. Porque muitas vezes, sim, o nosso corpo, o nosso sistema nervoso registra as experiências de uma maneira que nós não fazemos ideia, e isso é registrado em nós como uma ameaça à nossa preservação. Por exemplo, nós fomos condicionados desde as eras primitivas a pertencer a alguma tribo. Isso significa segurança, isso significa preservação. Se de alguma maneira nós registramos que não estamos sendo aceitos por essa tribo, que estamos sendo rejeitados, isso se configura como ameaça para nós, inconscientemente. Por isso que a rejeição dói tanto. E tudo isso vai formando, vai estruturando a maneira que você funciona. Se você aprendeu, por exemplo, que expressar emoções gera rejeição ou humilhação, inconscientemente você vai evitar de passar por isso novamente. Ou melhor, evitar de sentir isso novamente. Então você vai se tornar uma pessoa que tem dificuldades de se expressar, por exemplo. E quando eu falo inconsciente, significa que isso está no seu corpo. O nosso cérebro, nosso sistema nervoso, tem um mecanismo de defesa que quer nos proteger a todo tempo. E quando nós falamos de autossabotagem, por exemplo, nós estamos falando de quando nós somos dominados por esses mecanismos de defesa e agimos de determinada maneira para nos preservarmos. Tudo isso de forma inconsciente. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de se expressar, ela quer ser promovida no emprego, mas esse mecanismo inconsciente está falando para ela a todo momento: olha, se você for promovida, você vai ter que se expressar mais, você vai ter que se comunicar mais,
você vai ter que falar mais, se posicionar. Então ela vai se sabotar e vai dar um jeito de permanecer no lugar que está. E isso serve para muita coisa. Emagrecer, objetivos que nós nos colocamos e não conseguimos cumprir, ganhar dinheiro, relacionamentos. Você conhece aquela pessoa que é o dedo podre? Sempre se relaciona com pessoas do mesmo padrão. E quando aparece uma pessoa melhor, essa pessoa entra num estado de ansiedade tão grande que ela não consegue manter o relacionamento. Ela começa a sentir que tem algo dentro dela que não está certo. E ela vai dar um jeito de sabotar isso. Ela vai dar um jeito de terminar esse relacionamento. Eu atendi uma pessoa que chegou ao extremo disso. A mulher estava com ele, não estava reclamando, o relacionamento estava indo bem, mas ele chegou à conclusão de que a mulher era muito para ele, de que ele não era merecedor, de que ele não era capaz de manter um relacionamento com uma pessoa daquele jeito. E ele não deu conta de lidar com esses pensamentos, ele não deu conta de lidar com essa ansiedade e foi lá um belo dia e terminou o relacionamento com essa mulher, sem mais nem menos. É o mesmo caso da pessoa que começa a ganhar dinheiro e ela vai dar um jeito de gastar esse dinheiro logo, e se não tiver como gastar esse dinheiro logo, ela vai criar situações na vida dela para ela se livrar logo desse dinheiro, porque o dinheiro para ela significa algum motivo de ansiedade. Ou ela sente que não merece, ou ela sente que não pode dar conta dessa responsabilidade, ou ela sente que está desonrando alguém, a família dela que sempre sofreu, então ela tem que sofrer também. Ou ainda a pessoa que começa a emagrecer e assim que ela começa a ter resultados, ela se sabota novamente. Tem uma autora brasileira que se chama Ediane Ribeiro e ela comenta no livro dela que ela não gosta do termo autossabotagem. Isso porque ela não gosta dessa ideia de que nós estamos nos sabotando, nós estamos nos fazendo mal. Porque na verdade, o que esse mecanismo está fazendo é tentar nos preservar. Então, de certa forma, ele quer o nosso bem. E quando eu estou falando ele, é o nosso próprio inconsciente. A gente está falando de uma coisa que está dentro de nós. Simplesmente esse mecanismo quer que nós não passemos de novo o que passamos no passado. Não quer que nós soframos de novo tudo aquilo que nós sofremos no passado. É um mecanismo tão básico de preservação, mas que pode fazer um estrago gigantesco. Eu vou falar agora de alguns sintomas do trauma e que a maioria das pessoas não relacionam com traumas. Ansiedade constante, autossabotagem, como eu já disse, medo da rejeição, necessidade de validação a todo momento, preocupação com o julgamento alheio, perfeccionismo excessivo, necessidade de controle, dificuldade de relaxar, sensação de vazio, sensação de dissociar do próprio corpo, falha de memória, procrastinação, desânimo, tensões musculares, problemas gastrointestinais, problemas digestivos, traumas não resolvidos se tornam padrões, escolhas repetidas, relacionamentos parecidos, autocrítica constante, sensação constante de que tem algo muito errado acontecendo ou de que algo muito ruim vai acontecer. A pessoa começa a achar que ela tem algum problema, ou melhor, que ela é o problema, e fica repetindo frustrações pela vida toda, sem saber que está vivendo num padrão de trauma. Bom, quais os caminhos para sair disso? A primeira coisa é saber que os traumas estão no corpo. E se está no corpo, nós precisamos cuidar do corpo. A primeira coisa é fazer essa regulação do sistema nervoso. Você precisa se colocar em um estado de segurança interna, segurança emocional. E para isso existem técnicas. Técnicas corporais, técnicas mentais, terapias, para trabalhar essas emoções reprimidas e te devolver a conexão com o seu corpo. Trazer o seu corpo para o momento presente. Mostrar para o seu corpo, para a sua mente, para o seu sistema nervoso, que está tudo bem agora. Que agora você tem segurança para fazer aquilo que não pôde fazer lá no passado. E isso não vai te causar nenhum mal. Que essa ansiedade que você sente, todas as vezes que você tenta fazer isso que você está tentando fazer, é só fruto de experiências ruins que você vivenciou. Você não é uma pessoa fraca, você não é uma pessoa desorganizada, nem fracassada, nem incompetente. E eu sei que isso que você fala não é exagero e nem frescura. Você só precisa de ajuda. Você só precisa aprender ou reaprender a se colocar em segurança emocional novamente. E uma coisa muito importante, nós tendemos a considerar familiar tudo aquilo que nós estamos acostumados a ser ou a vivenciar. Por isso, muitas vezes, mesmo vivendo em padrões assim, é o que a pessoa considera familiar para ela. E por isso é tão difícil de mudar sozinho. E muitas vezes é até difícil de reconhecer
que nós somos uma dessas pessoas que precisam de ajuda. Mas saiba que a maioria das pessoas, se não todas, precisam de ajuda, precisa se conhecer, fazer essas limpezas necessárias. Algumas pessoas conseguem conviver melhor com isso, outras não. Se você percebe que isso te limita de alguma maneira, te atrapalha em alguma coisa, que te impede de ser o seu pleno potencial, busque ajuda. Pode ser que você se surpreenda com a sua nova versão surgindo a partir do momento que você começa a se conhecer e a se libertar dessas marcas emocionais que estão aí no seu corpo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários aqui embaixo para dizer o que você achou e vamos para os próximos vídeos. Te vejo lá.